A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos deste terceiro trimestre de 2022, onde estamos aí estudando o tema Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. E nesta semana chegamos aí aos estudos da lição de número 11, que tem como título Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Então, nesta lição, queridos, que vamos estudar aí, vamos aprender que somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus, nós podemos frutificar no reino de Deus. Nós fomos aí enxertados na videira verdadeira para servir ao Senhor. Não podemos nos esquecer de que há aí um potencial em nós, dons, talentos e ministérios, que nos foi dado aí, queridos, para realizarmos a obra do Todo-Poderoso. Então vivamos então, queridos, para servir ao reino e produzir aí muitos frutos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à agenda de leitura de segunda-feira, 5 de setembro de 2022, tem como título A Vinha de Deus. O texto bíblico se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Queridos, o capítulo 5 aí do livro do profeta Isaías é uma parábola em forma de poesia. Uma parábola que talvez tivesse sido cantada aí como uma balada até, né? Uma parábola onde um lavrador proprietário de terras denuncia a sua decepção com o resultado inesperado que foi produzido ali no pomar que ele plantou. O próprio texto aí explica que o proprietário da terra e que a plantou não é ninguém menos que Deus. A plantação de uvas, um vinhedo, né, era ali o povo de Israel. O lavrador então queria colher uvas saborosas, e por isso ali tomou todos os cuidados para a proteção e o crescimento do vinhedo. Mas na hora de aparecerem os frutos, somente encontrou ali uvas impróprias para o consumo, de tão azedas que eram. Essa, queridos, é uma parábola sobre o desvirtuamento de propósito. Embora o profeta a conte, nominando aí o povo de Israel, ela reflete aí, queridos, a realidade de toda a raça humana. A Bíblia nos ensina que Deus criou o ser humano para o adorar e para viver aí em comunhão com Ele. Mas também Deus deu-lhe aí a capacidade da decisão, da escolha, o livre-arbítrio. O ser humano, queridos, é livre para fazer qualquer coisa que almejar realizar com as suas capacidades. E chamamos isto, né, de livre-arbítrio. Ao depararmos aí com um mal efetuado por uma pessoa, quer seja um assassinato, uma violência, uma destruição ou qualquer outra realização ruim, sabemos que houve ali alguém que agiu errado. Mas agiu errado porque decidiu agir assim. Foi a sua livre determinação que o levou àquele ato. Poderia ter agido de outro modo, né? Poderia não ter feito o mal, mas decidiu diferentemente. E aprendemos com a Bíblia Sagrada que esses erros humanos são chamados por Deus de pecado. E o maior de todos os pecados é o ser humano não aceitar aí a existência de Deus, o seu poder e o seu desejo de que toda pessoa esteja aí em comunhão com Ele e o adore. Desde o primeiro pecado,
que a Bíblia nos relata, né, praticado lá por Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a tendência natural do ser humano é de rebeldia contra Deus. É de produzir frutos azedos, inaceitáveis por Deus. Então, queridos, compete ao ser humano, por sua livre decisão, deixar de lado a condição de pecado e voltar-se para Deus e reconhecê-lo como Deus e honrá-lo e adorá-lo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.